Fala, meu lindo. Fala, minha linda. Fala, apaixonado por Jesus Cristo. Tô aqui de novo, nessa construção, fazendo estudo bíblico. É um dos lugares que eu tenho privacidade. Dependendo da rotina, do tempo, infelizmente não dá pra me gravar sempre. No meio dos campos, no meio do mato. Mas aqui é um lugar que eu gosto muito também. É um lugar que às vezes meu irmão entra, ora bastante também. É um lugar de oração. Ainda no estudo bíblico, falando dos livros proféticos, hoje, ainda sobre os profetas menores. Eu tô aqui com as minhas espadas, né, bem afiadas, que são a palavra de Deus que ilumina meu caminho e o seu. Hoje a gente vai estar lendo o livro de Abacuque, profeta Abacuque. Muito ensinamento bacana em apenas 3 capítulos. Bem rapidinho, né? Mas de importância incontável. Capítulo 1 de Abacuque mostra que esse profeta ele tem dificuldade em compreender a justiça de Deus. Ele é parecido com Jó. Ele começa a questionar, mas por que que os ímpios, eles prosperam e nós está aqui servindo o Senhor, dando dízimo e cadê minhas bênçãos? Né? Ele começa a questionar. E ele começa a questionar por que, que o mundo é cheio de injustiça, por que, que o mundo está cheio de injustiça, né? E aí Deus garante a ele que virá o juízo mediante a Babilônia, que verá o juízo mediante aquilo que ele vê. Ele vê o povo cometendo iniquidade, o povo muito ruim, um mundo muito ruim, fala, gente, Senhor, o Senhor me escolheu, o Senhor fala comigo, mas por que que isso acontece? E Deus falou, calma, então tem seu tempo, vai vir a justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus não é paz e amor, love, love. Deus é fogo consumidor. Toca lá que o trem é feio, meu filho. Mas é forte, é forte. E Deus é justiça. Deus, ele sabe que aquilo que você planta, você colhe. E ele vai fazer justiça com você. Então escolha bem plantar coisas boas, porque a colheita vai vir, né? Olhe direitinho isso aí. No capítulo 2, fala o seguinte, ó. Certamente virá, não tardará. Isso aqui é da justiça que eu tô falando. No versículo 4 desse mesmo capítulo 2, fala que o justo viverá pela fé. Outra frase impactante desse capítulo 2. Que o justo viverá pela fé. Ou seja, muitas das vezes você vai conquistar coisas e vai ver coisas acontecerem que você fala, gente, eu nem fiz isso, né? E muitas das vezes essas coisas você não você vai ter que acreditar. Você fala, gente, se não for pela fé, se não for Jesus aqui, o trem não vai dar certo não. Então, vamos bater no peito e vamos embora. Versículo 18 também fala o seguinte, ó. Que valor tem um ídolo? Aqui é falando da idolatria do povo também na época, né? O povo de Jerusalém que ia sofrer perante a Babilônia, um povo muito idólatra. A gente vê também isso muito parecido aos dias de hoje. E ele diz, olha, que valor tem um ídolo? Ele não é mais do que uma simples imagem feita pelo próprio homem para enganar. Eles não podem falar. Como alguém pode confiar num ídolo que ele mesmo fez? Eu vou pegar aqui, sei lá, esse prego, eu vou confiar nele porque eu mesmo fiz isso aqui, eu vou colocar na estante, vou me ajoelhar perante isso aqui, né? Você já viu na Bíblia falar de algum ídolo? A Bíblia fala que só Deus salva, só Jesus salva, só Jesus é o seu mediador, só Jesus é o seu padroeiro, só Jesus é o seu intercessor e não existe outro que pode te levar para o céu além de Cristo Jesus, né? Isso não está na Bíblia. Você pode ver que qualquer outro ídolo não existe na Bíblia. Na Bíblia só está Jesus. Então, se você começar a acreditar em coisa que não está na Bíblia, você pode acreditar em qualquer coisa, então. É Deus ou não é? Então, vamos pôr uns pingos no meio aí. Capítulo 3 fala da postura de temor perante Deus. Ele entende a sabedoria de Deus. Então, no versículo 2, aqui, você vê que já o profeta Abacuque já começa a entender o que Deus está falando com ele, ele já começa a concordar. No versículo 2 desse capítulo 3, olha o que está escrito. Faze agora em nosso tempo. Olha só. Faz agora em nosso tempo todas as coisas maravilhosas que você já fez no passado, Deus. Para que nós as vejamos também. Mesmo que o Senhor esteja irado, tem compaixão de nós. Ah, que maravilhoso. Já pensou se Deus resolver fazer tudo aquilo que ele já fez no passado, hoje em dia? E se eu te falar que ele faz? Ele continua fazendo. E não precisa ir muito longe pra você fazer isso não, pra você ver isso não. Às vezes você vai no hospital, você vê milagres acontecendo.
Às vezes você vai em casas onde só por meio da fé as pessoas sobrevivem. Pessoas em situações precárias, mas que na hora H parece algo sensacional. Eu quero contar uma historinha que eu vi aqui, falando de fé, porque esse livro é de fé. É uma historinha, claro, ilustrando para você. Mas eu tenho certeza que isso já aconteceu em algum caso aí por aí no mundão afora. Uma senhora, ela tinha 2 filhos. Um mais grandinho, de aproximadamente 9 anos, e o outro pequenininho, de 2 anos. E ela não tinha marido. Então, ela era sozinha com esses 2 meninos. Só que ela não podia trabalhar, porque ela tinha que cuidar do menor. Com quem ela ia deixar? Ela era sozinha. Então, ela começava a vender tudo que ela tinha para conseguir alimento e sobreviver. A única coisa que ela não vendia era o rádio, porque era o único momento de alegria na casa quando eles ouviam alguma música. Quando no rádio também tocava algum louvor e eles lembravam de Deus e começavam a se alegrar ali. Só que chegou um dia que a situação estava tão precária que ela teve que vender tudo e pensou mesmo em vender o rádio. E ela disse: olha, antes de eu vender esse rádio eu vou ouvir pela última vez. E ela já tinha vendido tudo. E ela ouviu pela última vez e no rádio estava dizendo, o locutor dizia: se você acredita em Deus, manda uma mensagem pra gente. Manda uma mensagem pra gente. E aí essa moça correu com a vizinha e pediu o telefone emprestado e ligou lá pra rádio e falou: olha, eu acredito em Deus, porque já tem meses que eu não sei como me sustentar. E não falta nada em casa, não falta comida, nós estamos vivos, não falta água. Situação difícil, mas a gente ainda tá vivo. Então, esse Deus existe. Só que tinha um incrédulo ouvindo do outro lado também, um dono de uma rede de supermercados, que queria provar que Deus não existe. E ele ouviu pela rádio também, conversou com os seus funcionários e falou: olha, leva muita cesta básica lá pra casa dela, leva um caminhão, mobilia a casa dela de cesta básica, leva móveis. É um homem muito rico. E aí os patrão falou: tá bom, os empregados, tá bom. Falou assim: olha, mas você vai falar que quem enviou tudo isso foi o diabo. Ele falou: não, mas não pode falar isso. Se você não falar isso, eu vou te demitir. Resumindo, levaram lá pra mulher, imprensa foi geral, todo mundo filmando aquela coisa. E aí a mulher chorando e recebendo todos os alimentos e recebendo todos os móveis. E de repente os entregadores falaram: olha, a senhora não quer saber quem entregou esses negócios? Ela: não, eu não quero saber não, meu filho. Não, mas você não quer saber quem mandou entregar tudo isso? Ela: não, eu não quero saber, sabe por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Eita, vê se não é forte, hein? Então, cara, tudo provém só de Deus. Tudo provém dele. E mediante a fé, a gente vai caminhando, né? E peça a ele para ele fazer as mesmas coisas que ele já fez no passado, hoje em dia na sua vida. Seja um exemplo dessa fé. No versículo 17 fala que ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira habita, todavia me alegrarei. Isso era um momento de escassez que estava passando naquela região naquela época. E o profeta disse que ainda que não tenha o que comer, ainda que não tenha nada, eu me alegrarei, porque certamente o Senhor virá em meu socorro. Certamente o Senhor virá em meu socorro. Isso é fé. Você acreditar que vai vir, mesmo sem ter esperança nenhuma de vir. Então tudo naquela época era destruído, mas mesmo assim, ele se alegrou no seu Salvador. E eu quero te falar que Deus é fiel, e ele não falha, ele é fiel. Amém? Esse foi o livro de Abacuque. E eu já falei tudo que eu tinha para falar para você nesse livro, para você crer em Deus e na fidelidade dele, porque certamente ele virá em seu socorro. Independente do que você estiver passando, se você estiver doente, desempregado com Covid, ele virá em seu socorro. Em nome de Jesus.